por que revisar potência de 10, né, nas aulas de física? Os meninos que já foram meus alunos sabem que eu começo todo ano com isso. Todo cursinho que eu entro, todo terceiro ano que eu entro, eu começo revisando potência de 10. Porque a gente usa potência de 10 pra caramba na física. A gente usa o tempo todo. Na química também, se não me engano e tal. E se não souber resolver com potência de 10, de duas uma. Ou você erra a questão, ou você vai demorar pra caramba para fazer a questão no dia do Enem. As duas opções, né, são ruins. Tá? Então, tem que saber potência de 10, tem que saber ordem de grandeza, tem que saber o que é notação científica, até porque isso está na matriz curricular do Enem. Tá? A matriz curricular do Enem, acho que eu não coloquei para vocês aqui ainda, mas deixa eu mostrar aqui na salinha extensiva. Não, não está aqui não, mas peraí. Vocês podem, qualquer coisa, vocês podem entrar na minha página aqui, que é só um Linktree. Tiver alguma curiosidade e tal, você pode vir aqui em material gratuito. Tá? É uma pasta aqui, e aqui está a nossa matriz do Enem de Física. Isso aqui é tudo que cai de Física no Enem. Eu separei para os meus alunos há um tempinho, quando eu estava fazendo mestrado. Tá? E aqui são as competências e as habilidades da física na prova do Enem. Cada habilidade dessa, obrigatoriamente, tem que cair pelo menos uma vez na prova de física do Enem. Na prova de ciência da natureza, tá? E olha aqui, ó. Isso aqui é o que cai no Enem, ó. Quer saber se cai ou não no Enem? São 7 objetos de conhecimento. A física é desenvolvida em conhecimentos básicos e fundamentais, movimento, energia, trabalho e potência, a mecânica e o funcionamento do universo, fenômenos elétricos e magnéticos, oscilações, ondas, ótica e radiação, calor e os fenômenos térmicos. Não fui eu que inventei, não. Eu tirei do edital do Enem isso aqui, tá? Então eu li o edital, tirei do edital, tive esse trabalho. Olha o primeiro objeto de conhecimento. Noções de ordem de grandeza, notação científica, sistema internacional de unidades, metodologia de investigação, observações e mensurações, ferramentas básicas, gráficos, vetores, conceituação de grandezas vetoriais e escalares, operações básicas com vetores. Isso cai no Enem. Então a gente tem que revisar. A gente vai ver vetores mais para frente, tá? Então, vai na minha página, pode baixar um formulário geral de física, aqui, ó, todas as fórmulas de física também, gratuitas para vocês, tá? Qualquer pessoa pode passar para os colegas, tem tudo aqui, ó. Isso aqui eu fiz há mais tempo, tá? Tem até que atualizar esse negócio, mas é porque é grande demais. É muita fórmula, né? Tá bom? Tem um raio-x do Enem para saber o que cai mais. Esse aqui é do SAS, não é meu, mas é o que cai mais aqui de todas as matérias, tá vendo? Tem material bastante aqui. Depois eu posso explicar para vocês como é que funciona a TRI. Eu faço uma aula só para falar disso, tirar dúvidas também, para não ter dúvidas sobre isso. Então, potência de 10 é necessário e a gente usa pra caramba. Quando vocês aprendem lá na matemática, vocês aprendem operações com potências gerais. Mas na física a gente trabalha só com potência de 10. Por quê? Porque a física ela trabalha tudo que vocês imaginarem, né? Desde um átomozinho até uma galáxia, até um planeta. Então, a física trabalha com grandezas que são muito pequenas e grandezas que são muito grandes. E números muito pequenos são difíceis de ser escritos, assim como números muito grandes. Vamos pegar aqui, né? Eu sempre dou o mesmo exemplo, que são os números que eu sei de cabeça. Por exemplo, se eu pegar a massa da Terra, tem um mês que eu não mexo com essa mesinha, estou perdendo a habilidade. Ó. Massa da Terra. Se você fosse escrever a massa da Terra por extenso, ficaria inviável, porque ela é tipo assim, ó. Que eu coloquei 10 zeros, mas não vou colocar muito mais, não. Vou colocar umas 700 aqui, colocar mais um zero aqui, mais 2 zeros aqui, e colocar isso aqui em quilogramas.
Vocês vão entender. Essas reticências aqui, elas estão substituindo. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elas estão substituindo outros 12 zeros. Como assim? A massa da Terra, ela tem 24 zeros. Ela é 6 seguido de 24 zeros em quilogramas. É um número grande pra caramba e mesmo assim é muito menor do que a massa do Sol. Tá? E o Sol tem uma massa muito menor que a maioria das estrelas da nossa galáxia. Então nós trabalhamos com coisas muito grandes. Então eu não escrevo por extenso esses números muito grandes. Em vez de eu escrever o 6 seguido de 24 zeros, eu posso simplesmente escrever 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas. Esse 10 elevado a 24 significa que o 6 foi multiplicado por 10 24 vezes. Quando o expoente é positivo, né, 10 elevado a um expoente positivo, significa que eu estou multiplicando o número por 10 várias vezes. Então, se eu faço 2 vezes 10 a 2, eu estou, na verdade, escrevendo 200. Se eu faço 4 vezes 10 a 3, eu estou, na verdade, escrevendo 4.000. Porque é 4 vezes 10, vezes 10, vezes 10. 4 vezes 10 é 40, vezes 10 é 400, vezes 10 é 4.000. Se eu faço um 7,5 vezes 10 elevado a 5, aí já, 7,5 vezes 10 é 75. Vezes 10, vezes 10 é 75. Vezes 10 é 750. Vezes 10 é 7.500. Vezes 10 é 75.000. Vezes 10, eu multipliquei 5 vezes, 750.000. E assim por diante. Tá? Então, o expoente positivo, tá? Então, 10 elevado a um expoente qualquer positivo, vamos colocar assim, elevado a mais A, um 10 elevado a mais A, significa um número maior que 1. É um número muito grande, maior do que 1. E cada númerozinho ali no expoente representa uma multiplicação por 10. Ok? Agora eu tenho também números que são muito pequenos. Vamos pegar aqui, só para vocês terem uma ideia, a massa do próton, né, que está ali no núcleo do átomo e tal, que forma a matéria. Eu não sei de cabeça, e a vantagem de uma aula online é que você vem aqui e faz assim, massa do próton. E o Google já te fala. 1,67 vezes 10 elevado a menos 18 microgramas. Tá? Então, eu só vou mudar isso aqui um pouquinho. Né? Ele falou para a gente que é 1,67 vezes 10 elevado a menos 18 microgramas. Então, é menos 24, na verdade, 27 quilogramas. Depois eu explico por quê, sabe? Micro significa que ele foi multiplicado por... Ele foi multiplicado por 1 milhão, tá? Para chegar naquele valor. Não, peraí. É isso mesmo. Então, aí dá 10 a menos 24, e para passar para quilogramas eu divido por 1.000 de novo, e vai dar 10 a menos 27. Foi dividido por 1 milhão, tá? Desculpa, falei errado, falei multiplicado. Então, olha só, se eu fosse escrever esse número, essa é a massa do próton, eu escrever assim, 0,00000000000. Então, aqui eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vou colocar uma reticências aqui e vou colocar 167 quilogramas. Essas reticências aqui, elas estão substituindo um total de 16 zeros.
Então, imagina eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais 16 zeros, né? Então seriam 27 zeros. Toda vez que eu fosse escrever a massa do próton, ia ficar impossível estudar o átomo, fazer conta com o átomo, não ia dar certo. Então você vai escrever, igual a Terra que você escreveu com expoente positivo, ó, a massa do próton, que é muito pequena, você escreve com expoente negativo. Ao contrário do expoente positivo, que você multiplica por 10, no expoente negativo, você divide por 10. Então, por exemplo, se eu colocar 1 vezes 10 a menos 1, não é 10, porque 1 vezes 10 a 1 é 10. Mas 1 vezes 10 a menos 1 é 1 dividido por 10, ou seja, é 0,1. Se eu colocar 4 vezes 10 a menos 2, eu vou dividir o 4 por 10 duas vezes. Então, 4 dividido por 10 é 0,4. Dividido por 10 de novo, 0,04. E assim sucessivamente, né? Se eu colocar aqui um 9 vezes 10 a menos 6, é só eu colocar assim, ó, 0, isso aqui já conta, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu vou e coloco o 9. Então, o expoente negativo, ele vai aparecer, ele vai representar números menores do que 1. Então, se é 10 a menos 2, é 0,04. Se é 10 a menos 1, é 0,1. Se eu escrever assim, ó, 4 vezes 10 a menos 4, é só eu colocar 0, tem que ter 4 zeros ao todo. Então, 1, 2, 3, 4, 4. Tá vendo? Quando é 10 elevado a um expoente negativo, significa que o número é menor do que 1. Tem gente que acha que expoente negativo significa que o número é negativo. Não, só significa que ele é menor do que 1. Ok? Tranquilo aí? Então, pera aí. Agora eu salvo a tela. Vocês não precisam ter pressa de copiar e tal. Se quiser copiar, se gostar de copiar na hora, me fala que eu espero, tá? Também não tem problema nenhum. A gente vai no ritmo de vocês. Então, o que a gente tem que saber fazer agora? Andar com a vírgula. Tá? Nós vamos aprender a andar com a vírgula porque a gente tem que trabalhar com a notação científica, que é uma coisa que o Enem cobra. Vocês viram lá que o Enem cobra. Essa letrinha aqui não está funcionando. Ela apaga a última letra aqui. Peraí. Depois eu trocar a fonte. Notação científica serve para que a gente consiga fazer contas mais fáceis. Tá? Trabalhar com potência de 10 facilita a sua vida e facilita também você a fazer conta. Então, para que um número seja escrito em potência de 10, ele tem que seguir uma regra. É assim, ó. Todo número escrito em potência de 10, ele vai ser um n. Ele vai ser um n vezes um número qualquer, né? Um n, vezes um 10 elevado a um expoente a. Tá vendo? É um 10 elevado a um expoente qualquer. Esse aqui é um número que multiplica a potência de 10. Só que para ser notação científica, esse nzinho aqui, ó, ele tem que estar dentro de um intervalo. Ele tem que ser maior do que 1, maior ou igual a 1 e menor do que 10. Isso é notação científica. Hã? Como assim? Olha só. 6 vezes 10 elevado a 2 é notação científica? É. Então, vou colocar um ok aqui. É notação científica. Por quê?
O 6, que é o número que multiplica a potência de 10, ele é maior do que 1, ou igual, né, mas é maior do que 1, e menor do que 10. Agora, se eu escrevesse algo assim, ó, 12,2 vezes 10 elevado a 2. É a notação científica? Não, não é. Porque o número que multiplica a potência de 10 é maior do que 10, então eu não posso escrever assim. Ah, mas você vai cobrar quando? Quando é que vai... Vai, Rara, você já estava aqui, você mudou de conta? Ou ela saiu agora? Bom, você vai... Se você estiver fazendo a prova do Enem, isso pode ser cobrado em uma questão de notação científica, pode ser cobrado nas respostas finais, é possível também que seja cobrado, mas é melhor que você trabalhe sempre com notação científica para facilitar suas contas, porque você pode arredondar muito os valores depois que você coloca um número em notação científica. Ah, tá. Beleza. Então, olha só. Se não está em notação científica, o que eu posso fazer? Eu posso andar com a vírgula para a esquerda ou para a direita. Tá? Então, aqui eu vou ter que andar com a esquerda, mas vou colocar um número aqui que eu teria que andar para a direita com ela. Ó. 0,07 vezes 10 elevado a 4. Também não é notação científica, porque o 0,07 é menor do que 1. Ele tem que estar entre 1 e 10. Né? Então, olha só. Para que eu transforme esse número de K em notação científica, essa vírgula ela tem que fazer isso aqui. Ó, ela tem que pular para cá. Ó. Ela tem que sair dessa casa que ela está e andar uma casa para a esquerda. Toda vez que a vírgula andar para a esquerda, você vai, então ficaria 1,22, você vai adicionar 1 no expoente. Então você vai somar 1 no expoente. Então vai ficar 10 elevado a 3. Aí esse número está em notação científica. Ah, mas você mudou o número. Mudei não. Olha só. 12,2 vezes 10 elevado a 2 é 12,2 vezes 10 duas vezes. Então, 12,2 vezes 10 é 122. Vezes 10 de novo é 1.220. 1,22 vezes 10 elevado a 3 é 1,22 vezes 10 três vezes, que também vai dar 1.220. Então, quando eu ando com a vírgula respeitando as regras de somar quando eu andar para a esquerda e subtrair quando eu andar para a direita, eu não altero a maneira de escrever. Eu não altero o valor final. Eu só altero a maneira de escrever. Olha só. Para que esse número esteja em notação científica, essa vírgula ela vai ter que andar uma casa para cá. Aí ficaria 0,7, que ainda está fora desse intervalo. Tem que ser entre 1 e 10. E depois ela vai ter que andar de novo uma casa até aqui, ó. Até ficar 7. Então, ela anda uma casa, vira 0,7. Anda mais uma casa, ela vai virar 7. Então, para cada casa que ela andar para a direita, você vai subtrair 1 nesse expoente. Então, vai ficar 7. Pode colocar 7,0 se você quiser. Vezes 10 elevado a 2. Porque a primeira vez que você andar, vai ficar 10 a 3. Na segunda vez que você andar, vai ficar 10 elevado a 2. Aí está em notação científica. Tá vendo? Então, andou com a vírgula para a direita, vírgula está aqui. Andou com ela para a direita, subtrai 1 do expoente. Andou com a vírgula para a esquerda, soma 1 no expoente, até você encontrar um número que esteja dentro desse intervalo. Ok? A qualidade da imagem está boa para vocês? Porque às vezes minha conexão oscila um pouco, mas é raro.
Se tiver ruim também, eu posso começar a compartilhar a tela. Você tem que me avisar, tá? Porque às vezes o OBS ele joga dado demais e a conexão do aluno não consegue aguentar. Beleza, então, Amanda. Então, ó, eu falo que a regra do Didi, porque para a direita diminui. Direita diminui. Tá? Então, se para a direita diminui, é claro que para a esquerda aumenta, né? Tá? Direita diminui. E aí você vai trabalhar com números, né? Às vezes você acha um resultado lá, 0,0076 vezes 10 a menos 6. Obviamente não está em notação científica, porque esse número aqui ele é muito menor do que 1. Então você vai andando com a vírgula. Ó, 1, 2, 3, 4 casas. Quando a vírgula chegar aqui, vai estar 7,6. Aí beleza, 7,6 é a notação científica. Mas eu andei 4 casas, então ao todo eu tenho para a direita, então ao todo eu tenho que subtrair 4 do expoente. Então vai ficar 7,6 vezes 10 a menos 10. Tá? Se for um número muito grande, tá lá fazendo as suas continhas, achou lá um 6, 7, 2, 1, 5,23, sei lá, algo assim. Aí você está lá com vezes 10 a menos 8. Não importa, o expoente é negativo, mas eu vou contando. A vírgula vai andar 1, 2, tá longe, gente, ó, 3, 4 casas para a esquerda. Então, como é para a esquerda, eu tenho que somar 4 no expoente. Então, vai ficar 6,72, vou dar uma arredondada aqui, porque vai ficar com casa decimal demais. 2 casas decimais já te dá uma exatidão muito grande na sua medida, tá, gente? Não precisa preocupar com isso. No dia do Enem, dependendo das alternativas da questão, uma casa decimal já faz você acertar. Tá? Então, você olha se as alternativas, se for numérica a questão, se as alternativas não estão muito próximas. Se forem números muito distantes uns dos outros dentro das alternativas, você pode colocar uma casa decimal só e ser feliz. Por isso que notação científica é importante. Então, era 10 a menos 8, mas menos 8 com mais 4 vira só menos 4. Ok? Então, andou para a esquerda, aumenta o expoente, soma 1 no expoente. Andou para a direita, diminui o expoente. Tranquilo demais. Tem gente que confunde, mas lembra do Didi. Essas não são da época dos Trapalhões, mas lembra do Didi. Que direita diminui. Ok? Alguma dúvida aí ou tá de boa? Agora uma coisa que pouca gente conhece. Pouca gente já viu. Que é um negócio chamado ordem de grandeza. A primeira coisa, antes de eu explicar exatamente o que é ordem de grandeza, nós vamos pensar nas potências de 10. Então, vou escrever aqui as principais potências de 10 que existem, né? 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3. Vou colocar lá embaixo, assim, aí do outro lado eu coloco aqui, ó, 10 elevado a 0, 10 elevado a 1. Cada uma dessas potências de 10 aqui tem nome, tá? 1, 2, 3 tem nome, depois a 4 e 5 não tem, a 6 já tem. 9, tá bom.
10 elevado a 0 é 1. Não tem nome. 10 elevado a 1 é 10. O nome dela é Deca. Então, quando eu falo assim, o América foi decacampeão mineiro. 10 vezes, tá? Seguidos. 10 anos seguidos que o América ganhou. Acho que foi 1919 a 1929. Mas foi. Então, 10 vezes. Quando eu escrevo 10 a 2, a gente já sabe que isso aqui vale 100. 100 é hecto. É um nomezinho esquisito que a gente quase nunca usa, né? Peraí que ficou feio aqui. Hecto. 10 elevado a 3 é 1000. E pouca gente sabe, mas 1000 é quilo. Por isso que quilogramas são 1000 gramas. Quilocalorias são 1000 calorias. Quilojoules são 1000 joules. É por isso. Tá? 10 elevado a 6 já é 1 milhão. São 6 zeros. E o nome é Mega. A Mega Sena chama Mega Sena porque ela premia na casa dos milhões. Tá? Então, mega e milhão é a mesma coisa. 10 elevado a 9 já é bilhão. São 9 zeros. E bilhão a gente fala giga. Vamos colocar o 10 a 12 também, que é legalzinho. Porque o 10 a 12 agora está aparecendo muito na informática, né? São 12 zeros, ó. E ele chama tera. Como que a gente representa isso, né? Bom, o símbolo do deca é DA. Então, se eu escrevo assim, ó, DAM são decametros, 10 metros. O símbolo do hecto é H. Então, eu posso falar, eu tenho tantos hectômetros. Então, são 2 hectômetros. São 2. O H significa 10 a 2. Tá vendo? Então, são 2 vezes 10 a 2 metros. Tá? Não tem segredo, não. Só que você tem que saber qual que é o nome de cada uma. O quilo é um K minúsculo. Você não pode fazer isso aqui, ó, numa prova de física, tá? Se for aberta, você não pode fazer, não. Isso aqui tá falando que é Kelvin grama. O K maiúsculo é Kelvin, é uma unidade de temperatura, né? O certo é você fazer o K minúsculo. O K minúsculo você pode fazer assim, ou você pode fazer assim, que eu nem sei fazer mais. Eu aprendi o K minúsculo assim, ó. Cursivo, né? Ah, mas nem... Faz o K minúsculo assim, com a perninha grande e outras duas pequenininhas. O mega é um M de Maria maiúsculo. O giga é um G maiúsculo. E o tera é um T maiúsculo. Essas são as potências de 10 positivas, que tem nome. Não, mas tem que decorar todas? É, tem. Porque se aparecer na prova do Enem, ninguém vai te contar, infelizmente. Deixar elas aqui. E aí nós vamos fazer as minúsculas agora. As minúsculas não, as menores do que 1. Então, olha só. Tem 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3. Aí pula para 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Ficou faltando nada? Não, né? 10 a menos 1 é 0,1. 10 a menos 2 é 0,01. Só contar os zeros, igual eu ensinei, ó, 0,001. 10 a menos 6, aí tem 1, 3, 4, 5, 6. 10 a menos 9, conjuntinho de 3 zeros, né? E 10 a menos 12. Tá? O que é isso aqui?
Tem nome? Tem. Desce. Então, quando você fala decímetro, é um décimo de metro, é desce. Esse aqui é centi. Centímetro é um centésimo de metro, centímetros. Aqui é mili, que ele foi dividido por 1000. Milímetros. Aqui é micro, foi dividido por 1.000.000. Aqui é nano, foi dividido por 1.000.000.000. E aqui é pico, foi dividido por 1.000.000.000. Quais são os símbolos? O desce é um Dzinho. O centi é um Czinho. O mili é um Mzinho. O micro é uma letra grega esquisita, assim, ó, que parece um U. Tá vendo? Você vê isso muito. Então, micro é 10 a menos 6. O nano é um N de nariz minúsculo. E o pico é um Pzinho com a perninha para o lado, assim. Essas são as potências de 10 negativas. Então, isso aqui, ó, deixa essa tabelinha aí, anota essa tabelinha no começo do caderno, porque isso aqui você vai consultar. Sempre que aparecer uma questãozinha, você vai consultar. Porque às vezes aparece esse símbolo aqui, ó, numa questão. M maiúsculo. M maiúsculo é o quê? Vai na tabela e olha. É 10 a 6. Por exemplo, fala assim, a usina hidrelétrica de Itaipu tem 453 megawatts de potência. Aí você vai, ó, M maiúsculo é 10 a 6. Então é 453 vezes 10 a 6 watts de potência. Ou fala assim, e uma carga elétrica, ela tem uma carga de 2 nanocoulombs. Você nem precisa saber o que é coulomb, mas você viu o Nzinho minúsculo? Nzinho minúsculo é 10 a menos 9. Então você já coloca um 10 a menos 9 aqui. Acabou. E começa a fazer as contas. Tá? Então vai consultando a tabela aí sempre. Anota ela na primeira página do caderno, cola ali na capa do caderno, se for o caso, para você decorar. Cola no teto. Toda vez que você for deitar para dormir, você vai ver a tabela lá, né, para ficar te enchendo o saco. Beleza. Agora sim, o que é uma ordem de grandeza? Quando eu te pergunto, vários exercícios vão te perguntar, calcule a ordem de grandeza da quantidade de pessoas que habitam o Brasil. Assim, sei lá. Aí você olha para essa tabela. Quantas pessoas existem no Brasil? Bom, se é pessoa, não pode ser negativo, né? Porque vai ser metade de uma pessoa, vai ser um braço só, né? Quando é coisa natural, nunca pode ser negativo. Quantidade nunca é negativo. Então, toda vez que te perguntar a quantidade de alguma coisa, se você achar número negativo, você errou. Porque o conjunto dos números naturais, eles não são negativos. Tá? Não existe pessoa, quantidade de qualquer coisa, não pode dar valor negativo. Então, bom, não tem 10 pessoas no Brasil. Não é 10 a 1. Vai pensando. Não tem 100, não tem 1000, não tem 100.000. Ó, não tem 1 milhão, né? Não tem 1000, não, tem milhão, tem milhão. Mas será que tem bilhão? Não, bilhão não tem. Então tá aqui, ó, a quantidade de pessoas aqui tá perto de milhão. Mas será que é 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões? Né? Então pode dar 10 a 7, pode dar 10 a 8. Eu não coloquei aqui o 10 a 4, o 10 a 5, o 10 a 7, o 10 a 8, porque eles não têm nome, mas pode dar, eles podem aparecer quando é ordem de grandeza, tá? Só que eles não têm nome. Então, vamos pegar aqui, vamos pesquisar aqui, ó, habitantes do Brasil. Segundo o censo de 2019, nós temos 211 milhões de habitantes no Brasil. Olha só. 211 milhões. Milhões é da casa de 10 a 6, mega, milhão, né?
Então, se eu fosse escrever isso aqui em potência de 10, seria 211 vezes 10 a 6. Ok? Habitantes, pessoas, tanto faz. Primeira coisa, está aqui meu número que eu vou analisar. Eu escrevi ele em potência de 10. Aí eu quero perguntar o seguinte: qual a ordem de grandeza desse número? Primeira coisa, aí você tem 3 passos, tá? Para você analisar, para você responder essa pergunta. Primeiro passo: escrever em notação científica. Por isso tem que saber notação científica também. Porque tem muito exercício que te pergunta a ordem de grandeza de um número. E você só pode analisar, você só pode responder se você tiver escrito o número em notação científica. Então, olha só. 211 vezes 10 a 6 pessoas não está em notação científica. Porque para ser notação científica, tem que ser o número vezes a potência de 10 elevada a A. Só que esse cabuquinho aqui, ele tem que ser maior do que 1. Beleza, 211 é maior do que 1. Mas ele não pode ser maior do que 10. Ele tem que ser menor do que 10. Então eu tenho que arrumar um jeito disso aqui virar menor do que 10 e maior do que 1. Então você vai colocar uma vírgula imaginária aqui, né? E vai andar com essa vírgula 2 casas para a esquerda. Vou aumentar esse número. Aqui, ó. Andou uma casa para a esquerda com ela, 2 casas para a esquerda, porque aí vai ficar 2,11. Então, soma 2 no expoente de lá. Então, para ficar em notação científica, vai ficar 2,11 vezes 10 a 8 pessoas. Então, primeiro passo, ok. Escrevi em notação científica, vou dar um ok aqui. Segundo passo. O N. O que é o N? É esse Nzinho aqui, ó. Então, o N. Na verdade, são só 2 passos. É maior do que. Não, 3, né? Que 3,16? Que número que é esse, Abud? Eu vou explicar por que desse número, tá? Não é aleatório, não. Mas a pergunta é exatamente essa. O N da sua notação científica é maior que 3,16? Se a resposta for sim, então a sua ordem de grandeza vou colocar OG. A ordem de grandeza será 10 elevado a A mais 1. Como assim? Bom, esse número aqui, 2,11, ele não é maior do que 3,16. Mas se fosse assim, 5 vezes 10 a 8 pessoas, aí ele seria maior do que 3,16, que é a nossa referência. Então, a ordem de grandeza desse número seria 10 elevado a 9 e não 10 elevado a 8. Eu vou explicar por quê. Tá? Se a resposta for não àquela pergunta de cima ali, ó, a ordem de grandeza, que é OG, ordem de grandeza,
será simplesmente 10 elevado a A. Ok? Então, por exemplo, qual que é a ordem de grandeza de 2,11 vezes 10 elevado a 8 pessoas? Bom, ele está em notação científica? Sim. O n, que é esse 2,11, ele é maior do que 3,16? Não, não é. Então, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a 8 pessoas. Simplesmente isso. Ok? Nós vamos trabalhar com alguns aqui, mas é só seguir esses dois passos. Escrever em notação científica, segundo passo, observar se é 3,16. Maior do que 3,16 ou não. Nossa chamada vai terminar daqui 1 minuto. Então, vamos fazer o nosso intervalo, tá? E daqui a pouquinho a gente volta, tá? Vai me desconectar daqui uns 30 segundos. A gente vai fazer o nosso intervalo de 10 minutos. Então, a hora que for 7h30 e poucos, aí vocês já voltam aqui. 7h30 você já começa a voltar. Vai cair agora. Tchau, gente. Daqui a pouco. Então, a gente estava falando da ordem de grandeza, né? Os dois passos para que a gente possa analisar a ordem de grandeza de um número. A gente vai dar uns exemplos depois na apostila de sala. Primeiro passo, só para relembrar, em notação científica, escrever em notação científica. Segundo passo, observar essa regra estranha aqui, que eu já vou mostrar por quê. Tá? Olha só. Vou escrever na próxima tela para não confundir. Se você olha para as potências de 10, a primeira ordem de grandeza seria 10 elevado a 0, que vale 1. A ordem de grandeza logo acima de 10 elevado a 0 é 10 elevado a 1, que vale 10. A metade do caminho, pensando em potências de 10, não é 5. O meio do caminho não é 5. Se eu penso em potências de 10, o meio do caminho é 10 elevado a meio. Porque de 0 até 1, olhando para as potências, o meio do caminho, que está entre 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1, é 10 elevado a meio, que é a mesma coisa que raiz quadrada de 10, que é a mesma coisa que 3,16. Então, por isso que o nosso limite é aqui, ó, o 3,16. O 2, por exemplo, se eu estou lá 1, 2, 3, 3,1, 3,12 e assim por diante, esses números estão abaixo do limite, estão abaixo da metade. Então, eles estão mais próximos de 10 elevado a 1. Agora, se eu tenho um número, por exemplo, 3,2, 4, 5, 6, ou mesmo 3,17, esses números eles estão mais próximos, não de 1, eles estão mais próximos de 10. E é por isso que quando eu passo esse limite, essa metade do caminho, que é o 3,16, eu jogo a ordem de grandeza para cima. Então, olha só, se eu tenho um número assim, 3,3 vezes 10 elevado a 2, a ordem de grandeza dele, tá? A ordem de grandeza é uma característica. A ordem de grandeza dele, vamos até colocar o OG aqui, ó. A ordem de grandeza dele é 10 elevado a 3. Porque 3,3 está acima da minha referência, que é o 3,16. Passou. Se passou, está mais próximo de 10 do que de 1. E isso vale para expoente negativo também, tá? Vamos supor que eu tenho 6,7 vezes 10 elevado a menos 3.
E o exercício pergunta, qual que é a ordem de grandeza desse número? Bom, a ordem de grandeza desse número é 10 elevado a menos 2. Porque, ó, da mesma forma que o 3,3 era maior que 3,16, o 6,7 também é. Então, eu tenho que somar 1 no expoente aqui, mais 2 com mais 1 é 3. Menos 3 com mais 1 é 10 a menos 2. Agora, quando o número que multiplica a potência de 10 está abaixo, vou colocar um 2,1 vezes 10 a menos 6. 2,1 está abaixo do meu limite. Eu não preciso corrigir o expoente. Então, a ordem de grandeza dele é simplesmente 10 elevado a menos 6. Não tem correção se esse número aqui é menor que 3,16. Todo mundo entendeu? Como que a gente faz? Como que a gente responde essa pergunta que vai ser feita para vocês? Né? Qual que é a ordem de grandeza de tal número? Bom, a resposta está aí. Primeiro escreve notação científica, depois olha para a nossa referência, que é 3,16. Bom, última coisa que a gente tem que relembrar ou aprender, que é o tal dos algarismos significativos. O que é isso? Na física, você não pode, não é nem que você não, eu não quero, não, você não pode colocar quantas casas decimais você quiser em um número. É proibido, tem regra. Tá? Você tem que respeitar a quantidade de algarismos significativos que cada medida tem. Tá? Algarismo é qualquer número, né? Significativo é que significa alguma coisa. Então, vou escrever a regrinha aqui, que é uma regrinha de minha autoria, um resumo, olha só. Todo algarismo de uma medida é significativo. É mesmo, Abud? Agora, exceto zeros à esquerda e potências de 10. Então, olha só. Primeira coisa, a gente tem que saber contar a quantidade de algarismos significativos que uma medida tem. Medida assim, o exercício de física vai falar assim, um carro possui tantos metros por segundo de velocidade. Aí ele vai te dar um valor. E naquele valor, você tem que saber quantos algarismos significativos ele tem. Então, é super simples. Quer ver? Só destacar isso aqui melhor. Então, vamos supor que o exercício lá falou assim, um carro possui 20,0 metros por segundo de velocidade. Não sei se vocês já se perguntaram por que os exercícios vêm assim, 20,0 e não só 20. Porque ele está te dizendo que essa medida tem 3 algarismos significativos. Todo algarismo é significativo, exceto zeros à esquerda e potências de 10. Esse número não tem nenhum zero à esquerda. Quando a gente fala zero à esquerda, esse termo ele é pouco usado, né, hoje em dia, significa zeros à esquerda do primeiro algarismo não nulo. Então, por exemplo, se eu escrevo 20 ou 0,20, esse zero está à esquerda do primeiro algarismo não nulo, que é o 20. Tá? Ele não vale para nada. Antigamente tinha uma expressão, fulano é um zero à esquerda. Quer dizer que não serve para nada. Então, quantos algarismos significativos esse número tem? 1, 2, 3. Então, a gente vai abreviar, vai chamar de AS, tá? São 3 algarismos significativos. Se por acaso tivesse escrito assim, 2,00 vezes 10 metros por segundo, que seria a forma em notação científica da medida de cima, né? Que eu peguei a vírgula e andei uma casa para a esquerda. Então tem que colocar um 10 aqui.
ele continua tendo 3 algarismos significativos, porque potência de 10 não conta. Quando 10 está elevado a 1, você pode ou não colocar o 1, tá? Pode ou não, deixa o 1 ali só para a gente lembrar que é uma potência de 10. Se eu escrevo 0,0672, 1, esse número, vamos colocar assim, esse aqui é um segundos qualquer, é uma medida. Olha só, qual que é o primeiro algarismo não nulo? É o 6. Esse 0 não conta para algarismo significativo, e esse 0 também não. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 algarismos significativos. E se eu colocar ele em potência de 10? Bom, aí eu teria que andar com a vírgula 1, 2 casas para a direita. Ficaria 6,721 vezes 10 a menos 2, né? Porque eu andei 2 casas para a direita, então eu subtraio 2 do expoente do 10. Ele continua. Agora não tem 0 à esquerda mais, tá vendo? Ele some, ele não serve para nada. Então, ó, 1, 2, 3, 4 algarismos significativos também. Tá? É necessário saber contar quantos algarismos significativos uma medida tem? É. Por quê? Porque o resultado de uma conta não pode ter mais algarismos significativos do que a menor quantidade que você utilizou na conta. Quantidade de algarismos significativos. Então, olha só. O resultado de uma conta não pode conter mais algarismos significativos que a menor quantidade que você utilizou na conta. Tá, eu vou dar um exemplo. Isso é regra, tá, gente? Pouca gente sabe. Acho que quase nenhum professor fala disso, né? Primeiro que eles acham que não tem importância. Segundo, porque no primeiro ano também, eu concordo, ficar trabalhando com isso só vai afastar os alunos. Isso é matéria de primeiro ano. O aluno vai achar que o professor está maluco e tal. O que eu vou fazer com isso na minha vida, né? Sempre as mesmas perguntas. Então, olha só. Regra básica. Vamos supor que você está calculando a distância percorrida por um carro. Então, distância é velocidade vezes tempo. Acho que essa fórmula todo mundo lembra, né? Deus vê tudo. Aí vamos supor que o exercício falou para você assim, ó, o carro tem uma velocidade de 20 metros por segundo e ele andou durante 4 segundos. Está escrito assim no enunciado do problema, tá? Então vamos contar. 1, 2, 3 algarismos significativos. Vou escrever aqui em cima. 3 AS, 3 algarismos significativos. 1, 2 algarismos significativos. Quando eu fizer essa conta, o meu resultado só vai poder ter 2 algarismos significativos. Porque é a menor quantidade de algarismos significativos que eu vou utilizar na minha conta. Então eu faço lá assim, ó. D igual a 20,0 vezes 4,0. Então a distância que o carro percorreu, né, 20 vezes 4 é 80. Eu não posso escrever assim, ó. Isso aqui está errado. Está errado, tá? Você perde ponto numa prova de física se você fizer isso. Por quê? Porque eu só posso ter 2 algarismos significativos. Então, como que eu teria que escrever? Eu vou andar com a vírgula uma casa para a esquerda, vai ficar 8,00. Como eu andei para a esquerda, eu coloco um 10 elevado a 1 aqui, metros. Só que eu só posso ter 2 algarismos significativos, então eu vou tirar, da direita para a esquerda, eu vou tirar até sobrar só 2. 1, 2, que é a quantidade que eu tenho que pôr. Porque a regra manda, a lei manda. Então aqui, ó, acertei. Aqui tá certo. Tá vendo? Então você vai podar mesmo. Olha nos dados do problema
quantos algarismos significativos tem cada númerozinho que foi dado para você. E a resposta só pode ter a menor quantidade que você utilizou. Vamos dar outro exemplo aqui, ó, um exemplo mais complexo um pouco. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Pode abrir o microfone e perguntar também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Vamos supor que você tendo um problema lá e por algum motivo você tem que calcular a área de um círculo. Aqui, ó, a área de um círculo e esse círculo tem um raio R. Não, vamos fazer diferente. Vamos supor que você vai, sei lá, você vai cimentar uma parte lá de um pátio da escola que tem um formato de círculo. Quer saber quantos metros quadrados de cimento você vai gastar? Aí, a área de um círculo, para quem não lembra, né? Ela é dada por π vezes r ao quadrado. Agora presta atenção. Olha o π. O π ele vale 3,14, 15, 19, 92. Olha só. Aqui está o π, ó. Olha que legal. 3,14, 15, 92. Ele é uma dízima não periódica. Ele tem infinitas casas decimais, tá? São infinitas e não tem periodicidade. Você não consegue saber achar um período ali. Então vamos pegar só as primeiras. Aqui, ó, 3,14, 15, 9. 3,14, 15, 9 e é infinito. Isso aqui é o valor do π. Sem período. Se eu for calcular essa área, eu não preciso usar essa quantidade toda de números do π. Depende de como eu fiz a minha medida do raio. Vamos supor que você tem duas pessoas, né? O João vai lá medir o raio. E o João falou assim, o raio desse negócio aí é 2,1 metros. E a Alana foi lá e mediu e falou assim, ó, eu achei 2,15 metros. Faz diferença? Bom, a medida do João tem 2 algarismos significativos. A medida da Alana tem 3 algarismos significativos. Será que vai fazer diferença? Vamos calcular. Primeiro vamos calcular a área do João, que o João mediu. Vamos lá. A área do João é π, que é 3,14, 15, 9, vezes o raio, que é 2,1, ao quadrado. Então, a área que o João vai achar, outra vantagem, né, de aula online, tem calculadora aqui. 2,1 vezes 2,1, vezes 3,14, 15, 9. 13,8544119. Então, 13,8544119 metros quadrados. Olha a quantidade de algarismos que ele colocou nessa medida. Faz sentido? Nem faz sentido. Por quê? O π tem infinitos algarismos significativos, então ele nunca vai ser sua referência. Sempre vai ter algo menor do que ele como sua referência. No caso, para o João, a referência é de 2 algarismos significativos. Então, primeira coisa, o João vai escrever isso aqui em notação científica. Vai ficar 1,3854411,9 vezes 10. E como ele só pode ter 2 algarismos significativos, isso tudo aqui vai vazar fora. Você conta da esquerda para a direita, 1,3. Agora, presta atenção.
O primeiro algarismo que ele cortou, que ele podou fora, foi um 8. Aí não tem nada a ver com ordem de grandeza, tá? O 8 arredonda. Não tem essa regra? Se eu corto, se eu deixo de escrever um número, e se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, eu tenho que arredondar. Então, a resposta que o João vai me dar para comprar cimento seria 1,4 vezes 10 elevado a 1 metros quadrados. Tem 2 algarismos significativos, está em notação científica, ok. Bacaninho. Agora vamos ver a área da Alana. Olha só, ela vai fazer a conta, ela vai usar o mesmo π, só que ela fez uma medida com um pouco mais de algarismos significativos, que a gente fala que é uma medida mais exata. Então, 3,14159. Ah, não, peraí, tem que fazer o 2,15 vezes 2,15 vezes 3,14159. Vou fazer de novo. Será que eu fiz o do João certo? Tá certinho. Então, dela deu 14, 52, 1. Então, peraí. 14,52, 1, 999, 775 metros quadrados. Mas eu não preciso disso tudo, né? Para falar minha resposta. Porque a minha resposta final só pode ter 3 algarismos significativos. Então, eu vou cortar isso tudo aqui, ó. Vou cortar antes para depois colocar em notação científica. Tanto faz, tá? A ordem. Olha só, 1, 4, 5. Acabou aqui. Agora, como o primeiro... Você só olha para o primeiro. Como o primeiro número que eu cortei é um 2, eu não arredondo. Porque 2 é menor do que 5. É aquela regra de arredondamento da matemática básica mesmo. Não arredonda. Então, a área que a Alana vai achar, vou andar para cá, uma casa para a esquerda, vai ficar 1,45 vezes 10 a 1 metros quadrados. Qual que você confia mais? Eu confio mais na medida da Alana, porque ela usou mais algarismos significativos que o João. Então, pode ser que eu compre material para 14 metros quadrados e falte. Quanto mais algarismo, quanto mais casas decimais ou algarismo significativo você colocar numa medida, mais exata ela fica. É uma medida mais exata. É por isso que você não pode colocar quantos você quiser. Você só pode utilizar a menor quantidade. Você nunca vai usar o π como referência, ele é infinito. Ok? Tranquilo? Então, isso é o que eu tinha para explicar hoje para vocês. O que a gente faz agora no final da aula? Nós partimos para a nossa apostila de sala, que é essa aqui. Não, não quero isso aqui. Não quero. Quero atualizar meu negócio. Apostilazinha de sala. Tá? Aqui, ó. Primeira aula. Vamos pegar alguns aqui pra gente ir fazendo. Eu vou fazendo junto com vocês para explicar. Vamos lá. Aqui, é tudo exercício de vestibular, tá? Todos da minha apostila são exercícios de vestibular. Para contextualizar as coisas. O número de algarismos significativos de 0,8065 é
Olha só, o primeiro algarismo não nulo é o 8. Esses zeros aqui não contam para algarismos significativos. Então tem 1. Esse zero conta? Conta. Ele não é à esquerda. 1, 2, 3, 4. Ó, zeros à esquerda não contam. Então eu só tenho 4 algarismos significativos, letrinha B. Mas você fala assim, não, a questão mais idiota. É, mas se você não tivesse visto algarismo significativo, você não ia saber fazer. Você ia falar, o que é isso? O que diabos é algarismo significativo? E tem aqui a resposta 15, 14, 11, só para te confundir, né? O cara vai conta todos, deve dar 15. Aqui, ó, quantos que tem total aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Então, se o cara fosse simplesmente, né, contar quantos algarismos tem, a questão mais boba, hein? É 15. Olha só, essa aqui é mais complicada um pouquinho, mas também é de algarismo significativo. A medição do comprimento de um lápis foi realizada por um aluno usando uma regra graduada em milímetros, que é essa régua normal que a gente tem. Tá? Então vamos pegar aqui a imagem de uma régua. Vamos pegar. Essa é a régua graduada em milímetros, tá? Bom, deixa ela aqui. Ele mediu um lápis utilizando essa régua. Das alternativas apresentadas, aquela que expressa corretamente a medida obtida é. O que isso tem? Como é que eu vou saber? Vamos lá. Vamos pegar aqui a imagem de um lápis. Vamos pegar aqui um lápis e colocar lá em cima da nossa régua. É lógico que nós vamos... Só para vocês terem uma... Não precisa ser exatamente do tamanho, mas para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Olha só. Eu cheguei um tiquinho para cá para medir bonitinho. Se vamos supor que eu estivesse medindo esse lápis. Vamos dar um zoom aqui agora. Olha só. Eu coloquei ele aqui, ó, exatamente em cima do 15, né? Vamos inverter ele, né? Para não... Opa, gira aí, velho. O mouse tá doido, peraí. Tá bom. Agora deixa eu colocar ele aqui exatamente em cima do 0. E vamos medir esse lápis. Faz assim, né? Olha lá. Vamos chegar bem pertinho. Olha só, ele tem 13. Esse meu aqui que eu fiz, né? 13. Aqui é o 5, né? 13,5. Aqui, ó. 13,5, 13,6, 7, 8, 9. 13,9. Mas você consegue, nessa régua graduada em centímetros, você consegue me falar se é 13,91, 13,92? Se é realmente 13,90? Não dá para saber, tá? Ela não tem resolução, ela não tem exatidão suficiente para me dar esse quarto algarismo significativo. Não tem. Não adianta eu querer.
O máximo que essa régua me dá são 3 algarismos significativos. Concorda comigo? Eu não consigo um quarto algarismo significativo. No máximo ali, né, o terceiro. Então, não são 2 também, né? 2 é muito pouco. Não são 2. Não são 4. Muito menos 5. Uai, mas qual dos dois é o mais correto? 15,0 centímetros ou 150 milímetros? Ferrou. Qual dos dois? Não é a mesma medida? Essa é uma questão que eu coloco aqui de propósito. Porque olha só, não sei se vocês lembram, mas 1 centímetro, só olhando a régua também, né? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, é uma questão que quando eu coloco ela em prova, eu adapto ela, tá? Porque é uma questão dúbia. O Cefet de Pernambuco vacilou nessa. Porque escrever 150 milímetros ou escrever 15,0 centímetros é a mesma coisa. Então pode ser a letra B ou pode ser a letra C. Eles vacilaram nessa. O que eu faço? Quando eu altero ela, ou eu coloco um 0 a mais aqui, ou eu coloco um 1,0 a mais aqui. Tá? Quando eu quero que seja a letra B ou quando eu quero que seja a letra D. E às vezes eu faço dessa questão, eu faço alterações, metade de uma prova eu faço de uma, metade da prova eu faço em outra, para os alunos que colar errar. Tá? Então, assim, pode ser essa que tem 3 ou pode ser essa que tem 3. Certinho? Entenderam a lógica? Por que não posso ter um quarto algarismo significativo aí? Porque o meu instrumento de medida não me dá essa resolução. Essa aqui é muito boa. Essa aqui é mais de matemática do que de física. Mas vamos lá. Isso é um pouquinho de transformação de unidades. Supondo que um grão de feijão ocupe o espaço equivalente a um paralelepípedo de arestas, meio centímetro por meio centímetro por 1 centímetro. Qual das alternativas abaixo melhor estima a ordem de grandeza do número de feijões contidos no volume de 1 litro? Puta que pariu, nunca que eu vou conseguir resolver essa questão. Primeira coisa, desenhe o seu paralelepípedo. Algo assim, ó. 1 centímetro por meio centímetro por meio centímetro. Isso é um grãozinho de feijão. Qual que é o volume desse paralelepípedo? É só você multiplicar as dimensões. Então, 1 centímetro vezes meio centímetro vezes meio centímetro, você tem um volume total de 0,25 centímetros cúbicos. Esse é o volume de um grãozinho de feijão. E 1 litro? Se um grãozinho de feijão é 0,25 centímetros cúbicos, e 1 litro? Quantos grãozinhos tem lá dentro? Bom, para saber isso, eu tenho que saber que 1 litro equivale a 1000 ml ou 1000 centímetros cúbicos. É a mesma coisa, tá? 1 ml, para quem não sabe, para quem não lembra, equivale a 1 centímetro cúbico. Então, 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Aí eu faço uma regrinha de 3. Se um feijão tem 0,25 centímetros cúbicos, quantos feijões eu vou ter em 1000 centímetros cúbicos? Regrinha de 3.
multiplica cruzado. Eu não sei como é que vocês fazem regra de 3, eu aprendi assim, faço assim até hoje. Tá? Então dá 0,25 vezes x é igual a 1000. Como o 0,25 ele está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então vai ficar x é igual a 1000 dividido por 0,25. Não precisa queimar neurônio não, tá? Dividir por 0,25 é a mesma coisa que multiplicar por 4. Então dá 4.000 feijões. Beleza. Como ele está perguntando a ordem de grandeza, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar em notação científica. Então imagina que tem uma vírgula aqui, você pode fazer isso, quando não tem vírgula, você coloca ela lá no cantinho, né? Cantinho direito. E vai andando com ela. 1, 2, 3 casas. Então é 4,000 vezes 10 a 3 feijões. Essa é a quantidade, né, em notação científica. Aí você vai olhar. O númerozinho que a gente chamou de n, ele é maior do que 3,16? É maior. Então, a ordem de grandeza é 10 elevado a 4 feijões. E olha que tem um 10 a 3 aqui, tá? Se você não lembrasse dessa regra do 10 elevado a 4, do 3,16, você erraria a questão. Como é maior que 3,16, você é obrigado a somar 1 no expoente. Então não é 10 elevado a 3 mais, é 10 elevado a 4 feijões. Essa é a ordem de grandeza de feijões que tem dentro desse paralelepípedo. Entendido? FUVEST, que é o vestibular mais concorrido do Brasil, né? Tirando as instituições militares, tá, gente? Que aquilo é para maluco, tá? Então, pessoas normais, FUVEST é o vestibular que você tem acesso à USP, né? E tal, que é a melhor faculdade do Brasil. Olha a perguntinha. Qual a ordem de grandeza do número de voltas dadas pela roda de um automóvel ao percorrer uma estrada de 200 km? Não sei. Não sei o que esse exercício está querendo. Tá doido? Que doido? Tá maluco? Então, olha só. Roda de carro. Vou pegar uma roda de carro aqui. Ó. Como é bonito, né? Não é possível. Eu não quero comprar, não. Eu quero a imagem. Cliquei errado. Vamos pegar aqui. Qual que é o diâmetro, mais ou menos, de uma roda de carro? Eu não vou colar da internet, não, porque também seria sacanagem, né? Pensa numa roda de carro. Por que eu estou perguntando o diâmetro? Eu falo, mas vamos pegar aqui. Qual que é o raio de uma roda de carro? Quanto que mede aqui? Ó? O raio de uma roda de carro tem mais ou menos que 30 centímetros, se você pensar assim. A gente fala assim, aro 16, aro 15, aro 17, não é? Já ouviram falar disso? Ah, mas nunca ninguém me explicou isso, não. Como é que eu vou saber? Estou fazendo vestibular? Não... Isso é coisa da vida, gente. Tá? Você tem que ter uma noção da realidade. Noções de... Lembra que o Enem fala em noções de medidas? Noções de espaço? Você tem que saber mais ou menos quanto medem as coisas. Então, o raio de uma roda de automóvel é por volta de 15 centímetros. 15, 16, 17. Tá bom? Esse é o raio de uma roda de automóvel. 15 centímetros é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque centi, lembra do centi?
O cent significa 10 a menos 2. Ok? Por que eu preciso saber disso? Porque quando uma roda dá uma volta em torno do próprio eixo, nossa senhora, quando uma roda dá uma volta em torno do próprio eixo, ela percorre 2πr, que é o perímetro dela. Sempre que um círculo girar em torno do próprio eixo uma vez, ele percorre o perímetro dele. Então, uma volta equivale a 2πr. Fulvestre é difícil mesmo. Então, olha só. Uma volta. 2 vezes, vou colocar 3,14 mesmo, vezes o raio, que é 15 vezes 10 a menos 2. Não vou colar. Uma volta é igual. Quando está falando em ordem de grandeza, galera, você não precisa pegar esses números quebradinhos aqui, não. Você pode olhar para a ordem de grandeza dos números. Tá? Então, por exemplo, 3,14 e 3 possui a mesma ordem de grandeza, então não vai alterar a minha resposta. Então, eu vou fazer 2 vezes 3 vezes 15 vezes 10 a menos 2. Então, uma volta desse pneu, 2 vezes 3, 6, vezes 15, tem 90 vezes 10 a menos 2 metros. Só que ele quer 200 quilômetros. Então, uma volta tem 90 vezes 10 a menos 2 metros. Quantas voltas eu vou ter em 200 vezes 10 a 3 metros? Quilo. Quilo é 1000, é 10 a 3. Resolve sua regrinha de 3 agora, multiplica cruzado. 90 vezes 10 a menos 2, x é igual a 200 vezes 10 a 3. Como 90 está multiplicando, ele passa para o lado de cá, dividindo. Então vai ficar x é igual a 200 vezes 10 a 3, dividido por 90 vezes 10 a menos 2. Cortei um zero de cima, um zero de baixo. 20 dividido por 9 é a mesma coisa que 10 dividido por... Não, vai ficar mais difícil. 20 dividido por 9 é 2,22, né? É 2, sobra 2, aí você bota um zero. É 20, 2, 2, 2, 2, 2. E 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2. Como é que eu faço divisão de potências de 10? Quem lembra? Isso aparece muito. Quando... Subtrai o expoente de baixo? Isso. Você pega o de cima e subtrai o de baixo. Só que aí tem que tomar um cuidado. Porque é 10 a 3 menos o expoente de baixo. Então tem um joguinho de sinal. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer o seguinte, ó. Eu divido os números, eu repito o expoente de cima, que é 3, e eu jogo o expoente de baixo para cima, trocando o sinal. Você pode fazer isso, tá? Se tiver assim, 1 sobre 10 a 2 é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Você joga ele para cima, trocando o sinal dele. Dá na mesma, de você subtrair e tal. É porque esse lance de subtrair, você esquece, né, do joguinho de sinal e tal, e aí pode ferrar. Mas vai dar 2,22 vezes 10 a 5 voltas. Esse 2,22, ele merece uma correção? Não. Então, qual que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é 10 elevado a 5 mesmo. Porque 2,22 é menor que 3,16. Então, a minha resposta é 10 elevado a 5 voltas. Mas eu nunca, o aluno fazer, eu nunca ia conseguir, nunca ia lembrar de fazer isso no dia do Enem ou da FUVEST e tal.
agora você vai, porque agora você resolveu uma vez, você vai pegar, resolver mais exercícios e tal, na nossa apostila, e você vai conseguir fazer. Então, galera, olha só, a 5, a 6 e a 7 é um dever de casa para vocês tentarem fazer amanhã, depois de amanhã, tanto faz. E mandar as dúvidas no nosso grupo de Telegram, tá? O Telegram, tanto faz, como vocês gostam de chamar. E aqui, ó, na apostila de casa, né, apostila de exercícios extras, se vocês quiserem treinar muita coisa, tem muita matemática básica aqui que eu não expliquei na aula de hoje. Mas se você quiser treinar e tirar dúvida comigo no grupo, pode mandar. Tá? Detalhe, a apostila de casa, essa de exercício extra, tem gabarito. Tem um QR Code, é só você ler, ele tem gabarito. A apostila de sala, esse gabarito aqui não está pronto. Então isso aqui vai levar lá para o meu Instagram, tá? Só a apostila de sala, de casa que tem gabarito por enquanto. Tranquilo? Alguma dúvida na aula de hoje que vocês queiram perguntar e tal? Ou foi de boa? Foi tranquilo? Tranquilo? Então, galera, até quarta-feira. Quarta-feira nós vamos falar de leis de Newton, tá? A gente vai alternando aí. Tem que saber. Separa 2 cadernos, tá? O caderno da segunda-feira e o caderno da quarta-feira, tá bom? E lembrando que salinha é como se fosse uma revisão, mas isso não tem. Não precisa ser revisão. Se você não souber a matéria, você pode perguntar. Eu te explico mais devagar do que você quiser, de maneira que você entenda o que a gente está falando. A ideia é que todo mundo entenda. Tá bom? Então, galera, boa noite, bom descanso, se cuidem. Estamos em onda verde, mas ainda tem que usar máscara, hein? Um abraço, viu? Tchauzinho, qualquer coisa eu tô no grupo. Boa noite. Até mais, gente. Falou!